a gente vai acionar agora mais uma vez a reportagem com a Camila Xavier, porque ela tem mais informações sobre o caso Master diretamente lá do Congresso. Camila, senadores se encontraram com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O que é que foi discutido nessa reunião? Olha, Neila, como a gente conversou ontem, essa reunião foi justamente para esse grupo de trabalho que atua, nesse caso do Banco Master, um grupo de trabalho que faz parte da CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado. Eles queriam ter acesso aos documentos sigilosos da investigação em relação ao Banco Master. Então, eles foram lá se encontrar com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para fazer esse pedido e também entender como, conversar, para entender como a Polícia Federal poderia contribuir para essa atuação do Congresso no caso Master. Eles saíram de lá sem um andamento tão claro, sem uma conclusão tão clara, já que Andrei Rodrigues não garantiu que ele iria liberar o acesso aos documentos sigilosos, mas o que ficou combinado foi o seguinte: o grupo de trabalho vai poder pedir acesso aos documentos e aí Andrei Rodrigues se comprometeu a liberar o que fosse possível na medida do possível, né? Liberar o que fosse possível para que não ferisse essa questão do sigilo dos documentos. Então, eles saíram de lá com esse encaminhamento, essa promessa, mas nada tão concreto assim. O grupo de trabalho ainda vai precisar pedir acesso a esses documentos para aí a Polícia Federal analisar o que vai ser possível ou não ser liberado. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque o grupo de trabalho também se reuniu com o ministro Edson Fachin, e o que acontece é que eles tiveram um retorno no sentido de que isso depende muito mais do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso, do que do ministro presidente da Corte, Edson Fachin. Eles também foram lá pedir acesso aos documentos, aos autos, a liberação desses autos para que o grupo de trabalho tenha acesso e aí sim consiga contribuir com essas investigações, com a apuração do que aconteceu, dessa fraude relacionada ao Banco Master. O presidente da CAI, o senador Renan Calheiros, falou que classificou a reunião, principalmente a reunião com a Polícia Federal, mas as reuniões como proveitosas, e falou também que o interesse deles, do grupo de trabalho da CAI, é fortalecer a investigação da Polícia Federal para garantir que eles vão conseguir evitar qualquer tipo de blindagem de autoridades, enfim. Então, ele falou nesse sentido que o interesse do grupo de trabalho em ter acesso aos documentos é esse, o fortalecimento dessas investigações. Participaram dessa reunião, Neila, não só Renan Calheiros, o presidente da CAI, mas também os senadores Alci Lucas, a Margarete Busetti, Esperidião Amin, Soraya Tronic, Leila Barros, Damares Alves e Fernando Farias, todos senadores que também fazem parte desse grupo de trabalho lá na CAI. Na semana passada, o grupo se reuniu também com os presidentes de duas instituições importantes que vêm atuando nesse caso, tanto o Vital do Rego, que é presidente do Tribunal de Contas da União, quanto a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Então, eles vêm tentando se reunir com essas autoridades, presidentes responsáveis pelas instituições para conseguir ter mais acesso, mais entrada, nesse caso do Banco Master, para ir conseguirem contribuir de alguma forma, já que esse é a principal frente de atuação lá dentro do Congresso em relação a esse caso do Banco Master, já que nenhuma CPI ou CPMI ainda foram autorizadas, abertas para investigar esse caso, Neila. Muito bem, as informações do Congresso, mas eu falei que a Camila estava no Congresso, mas não, ela está lá no Palácio do Planalto. Felipe, falando mais uma vez sobre Banco Master, eu estava dizendo aqui com o Paulo Capelli, que estava conversando comigo há pouco, que agora todos resolveram, colocar o seu apontamento aí depois do que aconteceu ontem com a quebra do sigilo aí do Daniel Vorcaro, quebra do sigilo lá para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal. Tribunal de Contas da União se movimentando, Câmara se movimentando, Senado se movimentando, já tem pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, que deve ser protocolado pelo Partido Novo, inclusive deve ter coletiva de imprensa hoje para falar sobre isso, mas todos se movimentando. O que se sabe é que tem mais gente envolvida no caso do Banco Master, também parlamentares, então gente lá do Legislativo também envolvida no caso do Banco Master.
Lá atrás, quando começamos a falar do escândalo do Banco Master e do Daniel Worcaro, a gente sempre vem dizendo que esse caso ele vem tratado de forma muito bem conduzida, ele vem sendo conduzido tanto pelo Legislativo quanto pelo ministro Dias Toffoli no Judiciário, né? Porque se isso fosse largado para qualquer pessoa tomar conta, isso poderia tomar outras proporções. Não foi à toa que o ministro Dias Toffoli pegou as rédeas do caso Master e acabou jogando esse caso para a Suprema Corte, sendo que ele acabou criando ali um jeitinho de levar esse caso para a Suprema Corte, sendo que nem precisaria de um caso desse parar na Suprema Corte naquela ocasião. O ministro, inclusive, tinha colocado um sigilo total sobre o caso Master, quando, lá atrás, a CPMI do INSS havia pedido informações sobre esse caso, havia convidado lá atrás também o Daniel Worcaro para participar da CPMI e a gente já estranhou de cara que o ministro Dias Toffoli tinha colocado um sigilo total nesse caso do Banco Master, isso lá atrás. Depois veio a questão do Resort Itaiaia, que a gente divulgou aqui no portal Metrópolis, e logo em seguida teve uma careação também entre o ex-diretor do Banco de Brasília com o Daniel Worcaro, e também teve aquele episódio infeliz do depoimento do Daniel Worcaro à Polícia Federal, à delegada da Polícia Federal, que a gente viu um despreparo absurdo daquela delegada que parece que foi escolhida a dedo para pegar o depoimento do Daniel Worcaro, que engoliu aquela delegada da Polícia Federal. E o juiz auxiliar do gabinete do Dias Toffoli participava daquele depoimento à Polícia Federal e no final, no vídeo daquele depoimento, a gente viu uma interferência do juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli dizendo que o ministro Dias Toffoli queria que a delegada fizesse as perguntas dele, que a delegada da PF fizesse as perguntas do Dias Toffoli para o Daniel Worcaro, ou seja, que aquilo fosse direcionado. Ou seja, desde o início a gente vem dizendo que toda essa investigação ela está sendo direcionada, conduzida para que o negócio não exploda de uma forma que atinja, que essa explosão tenha vestígios, que essa explosão não tenha ali pedacinhos que atinjam gente importante da República. E a gente vem vendo isso desde ontem, quando o ministro Dias Toffoli solta a primeira nota e diz que isso é uma ilação, né? Quase dizendo que a gente está delirando, que a Polícia Federal está delirando, e hoje dizendo que não é bem assim, que a Maridit, que é a empresa familiar dele, tinha sim negócios com o fundo que acabou vendendo parte lá do Itaiaia para a Reag, lá que tinha as relações com o Banco Master. Ou seja, a gente não está delirando tanto assim, né, Felipe? De forma alguma, Leila, de forma alguma. A gente não está delirando nada, né? E o problema do Toffoli é achar que a sociedade é boba, achar que o povo brasileiro é bobo, né? Achar que todos os jornalistas são bobos, né? E vai acreditar 100% na versão dele. E desde o começo, né, desse caso, né, quando o Dias Toffoli resolveu, né, avocar para ele o processo da primeira instância para ele, né, e de certa forma ele tem conduzido a fase probatória de produção de prova nesse processo, né, muita coisa estranha tem acontecido, né, muita decisão estranha também aconteceu, né, entre elas o sigilo, né, que foi dado em todos os processos, em todos os atos do Dias Toffoli. A único ato que ele liberou foi depoimento do Daniel Worcaro e do ex-presidente do BRB, que, de certa forma, Daniel Worcaro foi relativamente bem naquele depoimento, né? Então mostra, e poderia a gente achar que ele só liberou porque o Banco Master, Daniel Worcaro, se comprometeu tanto assim, né? Então, desde o começo, né, várias fases do processo, a fase probatória, dá para ver que tem muita coisa acontecendo de forma estranha, né? De forma não republicana, né? E o ponto que eu acho importante a gente falar aqui, Neila, é que o Dias Toffoli, a primeira manifestação dele do processo, publicamente, né, ele falou que que há a possibilidade de, depois da fase probatória, mandar o processo para a primeira instância novamente, né? Então, ali foi o primeiro momento que ele abriu um canal e abriu uma justificativa da possibilidade do processo voltar para a primeira instância. Só que a fase probatória é a fase mais importante do processo.
é quando você produz prova, é quando você ouve todas as partes envolvidas. E, ao que tudo indica, né, aquelas perguntas que a delegada fez ao Daniel Vorcaro foi elaborada pelo próprio Dias Toffoli, né, tentando meio que limitar, meio que restringir, né, a arguição do Daniel Vorcaro e do ex-presidente do BRB. Então, tudo isso, Deila, se coloca num guarda-chuva de questionamento da parcialidade do Dias Toffoli, né? E aí você vê, cada dia que passa, mais informações são divulgadas pela imprensa, mostrando que o Dias Toffoli tem uma relação de proximidade com o Daniel Vorcaro. E se não tem de proximidade, tem profissional, né? O fundo, a empresa que o Dias Toffoli era sócio, junto com seus familiares, né, foi comprada por um fundo do Banco Master. Ou seja, no mínimo tem uma relação ali profissional, uma relação de proximidade profissional. Há mensagens da Polícia Federal que a Polícia Federal conseguiu revelar, né, que o Vorcaro e o Toffoli combinavam festas, combinavam eventos juntos, né? Ou seja, é claro que há uma áurea da imparcialidade comprometida nesse caso, né? Então, eu não consigo entender por que o Dias Toffoli insiste em se manter como o relator do caso do Banco Master no STF, né? Era muito mais fácil de abrir mão em relação a isso. Aí você colocou um ponto que eu acho importante aí, né? Eu ouvi de advogados com influência no Supremo Tribunal Federal e de políticos que também têm uma certa influência aplaudindo o Dias Toffoli, falando que o Dias Toffoli estaria segurando, né, com a mão, né, e com seus braços uma nova Lava Jato, que poderia colocar em xeque a República novamente. Não uma nova Lava Jato, algo pior que a Lava Jato. E que o Brasil não conseguiria sobreviver a uma nova Lava Jato, né? Então o Dias Toffoli seria meio que um herói, um paladino da justiça, que seguraria esse rojão para não explodir e não estourar todas as instituições e não melar todos os políticos envolvidos com o Banco Master. Aí tem um ponto que eu acho interessante também destacar, Neila. Você colocou um ponto aí, a Camila também colocou aqui na notícia que ela colocou aqui para a gente, né? Que os senadores querem ter acesso aos sigilos, aos documentos do telefone do Daniel Vorcaro. Aí eu pergunto, por que isso? Porque eles querem investigar, eles querem ajudar a investigação, querem ajudar a revelar o que tem por trás desse problema todo do Banco Master, ou porque eles estão preocupados em ser colocado dentro do problema do Banco Master? Eu fico, sinceramente, com a segunda opção. Com a segunda opção. E a gente viu agora a última notícia do próprio ministro Dias Toffoli pedindo aí à Polícia Federal essas informações também dos 5 celulares, porque são 5 celulares, além dos celulares de outros também dispositivos do Daniel Vorcaro. Então não é nem que ele pede, ele manda, né? Então o ministro Dias Toffoli manda a PF enviar a ele essa perícia do celular do Daniel Vorcaro. Então ele quer ter acesso, até porque é o seguinte, por enquanto ele não largou o osso, ele não quer sair dessa relatoria, não sai dessa relatoria, não se declara suspeito, não quer facilitar a vida dos ministros da Suprema Corte. No início do contexto, a gente estava discutindo a possibilidade do presidente da Corte, o Edson Fachin, determinar o afastamento do Dias Toffoli, ele mesmo, para que ele decida, o próprio presidente decida o afastamento do ministro Dias Toffoli por ser suspeito, pela suspeição aí de envolvimento com o caso do Banco Master. Só que num Supremo Tribunal Federal que a gente já conhece, mesmo sendo o presidente da Corte Dias Toffoli, um ministro mais afastado, um ministro mais reservado, um ministro que vem querendo promover aí uma conduta de ética para os ministros da Suprema Corte, mesmo para este ministro presidente Edson Fachin, eu acho difícil que ele tenha coragem de tomar essa decisão sozinho, de forma monocrática. Eu acredito que se ele for afastar de fato o ministro Dias Toffoli, ele vai conversar com seus pares, ele vai conversar com os demais ministros e colocar essa decisão no plenário da Suprema Corte. Duvido muito que ele vá tomar essa decisão sozinho, viu, Felipe?
duvido também. Eu acho mais fácil, sem brincadeira, né? O Fachin, junto com os demais ministros do STF, convenceu o Dias Toffoli a abrir mão, de forma unilateral, da relatoria do processo, né? E eu acho que o caminho está aí, sendo bem sincero, o caminho está aí, né? Eu não vejo o Fachin tendo esse pulso firme, né, de bater no peito e ele mesmo decidir pela parcialidade do Dias Toffoli e mudar o relator. E também não vejo os pares, né, do Dias Toffoli julgarem o Dias Toffoli em relação à parcialidade dele, né? Até porque abrirá um precedente muito forte. Mas eu imagino, sinceramente, em portas fechadas, todas as pessoas, todos os ministros do STF, falando com o Fachin que seria bom e digno que o Fachin abrisse mão da relatoria no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o caminho vai bem por aí. Ou a outra linha seria o Dias Toffoli reduzir o prazo da fase de cognição, né, a fase de produção de prova, e aí ele mandaria o processo para a primeira instância e falaria que já acabou a fase de instrução, logo ele mandaria o processo para a primeira instância. Mas o Fachin resolvendo na canetada, né, ou o próprio plenário do STF decidindo pela parcialidade do Dias Toffoli, eu duvido e duvido muito.